Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre Copa do Mundo e a competitividade da vida. Sabemos que uma Copa do Mundo é um dos exemplos do espírito competitivo que há nos seres humanos. A Copa do Mundo é um desses fenômenos. Mas tivemos outros fenômenos durante a trajetória humana, onde desde os primórdios a própria guerra fazia parte da formação da personalidade dos indivíduos. Tribos primitivas, sejam elas dos indígenas que viviam no Brasil, os povos ameríndios, sejam nos primórdios das populações semíticas, seja no passado dos gregos, nas guerras entre gregos e troianos, atenienses e outros povos daquela região ali, contra os espartanos, por exemplo, sempre a guerra aparecia como um modus operandi importante na formação da personalidade dos indivíduos. Tanto é que na própria escritura Deus é chamado de Jeová Sabaô, o Senhor da guerra. E entre os gregos, vários heróis como Aquiles e Heitor representavam esse ímpeto guerreiro das pessoas. Mas evidentemente que a Copa do Mundo aparece com ímpetos de competitividade que estão mais atrelados à vida moderna. A vida moderna onde a competitividade já nos levou principalmente a duas grandes guerras mundiais, onde um nazifascismo aparecia como uma maneira de se opor à forma iluminista como a competitividade se harmonizava, ou seja, a competitividade começa a se organizar também em torno das ideias iluministas. Então, há inclusive, segundo alguns autores como Peter Sloterdijk, o próprio iluminismo se torna impositivo, ou seja, os discursos iluministas procuravam intimidar e destruir pelo argumento aquilo que se apresentava contra ele. Isso aparece também na escola de Frankfurt, onde um dos autores afirma que o iluminismo é totalitário, ou seja, há uma crítica sobre a forma de competitividade apresentada no próprio iluminismo. E o nazifascismo, quando aparece também se opondo a essa maneira de combater, se opondo contra aspectos humanísticos e futuristas que haviam sido construídos e que estavam sendo construídos gradativamente. Ou seja, o nazifascismo apresentou uma certa oposição ao futuro ou ao futurismo apresentado na maneira de competitividade apresentado pelo iluminismo, que colocava inclusive que tudo aquilo que se referia ao passado era superstição. O iluminismo surge também com essa característica: aquilo que se refere ao passado é para ser deixado para trás. Vamos fundar o futuro. E a sociedade moderna, também capitalista, também iluminista, também industrial, funda o futuro e ela funda maneiras novas de competirmos. Competimos em torno de ideias, competimos em torno de opiniões. Há um mercado das opiniões e há intelectuais orgânicos, usando aqui um termo gramsciano, intelectuais orgânicos que operam dentro de companhias que precisam que as opiniões
sejam favoráveis a ela. Inclusive agora, toda vez que vemos um editorial de economia ou os editoriais dos próprios grandes telejornais ou jornais impressos apresentando o teto de gasto como objetivo único, isso interessa a quem? Talvez ao especulador. Talvez ele tenha o discurso hegemônico em torno dos interesses no teto de gasto. Porque entre nós do povo que votamos em Lula, queremos o quê? Investimentos públicos, investimentos em qualidade de vida. Essa ideia venceu, essa ideia ganhou e ainda é, inclusive segundo pesquisas, hegemônica na nossa maneira de pensar a vida. Não estamos discutindo no dia a dia o teto de gastos. Isso interessa a quem? Ou seja, há sempre uma disputa hegemônica. Disputa por hegemonia em relação ao pensamento. Mas essa disputa, de um tempo para cá, ela tem se tornado uma disputa mórbida. Uma disputa que perde o seu encanto, inclusive de construção de ideários, de diálogo, e agora nós estamos tentando reconstruir isso aqui no Brasil em relação ao governo Lula. Percebemos às vezes, nós que somos professores, entre alunos, competições às vezes mórbidas. As meninas estão brigando hoje. Na nossa época, quem brigava na escola eram os meninos. Mas a coisa se intensificou de tal forma que quando os homens brigam, se torna até perigoso, porque já não brigamos, as pessoas não brigam hoje, os meninos não brigam como nós na nossa época, muitas das vezes, que brigávamos e às vezes fazíamos, e na maioria das vezes depois fazíamos as pazes. Hoje a briga, esse dia eu vi um garoto falando sobre um garoto pequeno falando sobre uma briga que ele teve. Vou encher a cara dele de tiro. Isso não era ouvido na nossa época. Não era isso que falávamos. Vou encher a cara dele de tiro. Mas hoje... Mas em relação às meninas, talvez por disputa pelo próprio espaço masculino, estão brigando entre elas. Inclusive, há notícias que saem sempre no jornal, onde as meninas pegam uma outra que tem um cabelo muito bonito, e a menina é bonita, e o cabelo representa aquela beleza. Aí as meninas vão e queimam o cabelo da outra, e às vezes danificando o próprio couro cabeludo. Essa notícia sai todos os dias, sempre. Alunas espancam, deixam a outra pelada e queimam o cabelo. Isso acontece demais, ou seja, é um tipo de disputa mórbida. Mas, do ponto de vista social e político, construímos maneiras novas de competirmos. As Olimpíadas, desde do seu surgimento, quando os Jogos Olímpicos apareciam, surgiram na Grécia, eles eram dados em épocas onde a guerra dava um tempo, ou seja, as pessoas suspendiam os atos de guerra porque os Jogos Olímpicos, nas suas disputas, substituiriam nos seus conflitos os confrontos. Os adversários já não seriam conflituosos como na guerra. E quando os gregos inventam a política, eles inventam uma nova maneira de competir, porque agora competimos no espaço público, buscando hegemonias das nossas ideias. E a modernidade recupera esses valores democráticos gradativamente a partir dos séculos XVIII e XIX, com a chegada do Iluminismo. Esse momento tem várias descontinuidades, como o período onde a Inglaterra, a Alemanha praticaram o imperialismo, né? Trazendo povos para serem literalmente seus escravos culturais.
o nazifascismo, a Primeira e Segunda Guerra, né? São momentos onde esse iluminismo, essa possibilidade de disputarmos através do diálogo, sofre abalos. E hoje no mundo, em vários focos, temos vivido essa crise do conflito, que tem se transformado também em confronto nas próprias, em algumas democracias, alguns têm incentivado a presença do confronto a despeito do conflito. Isso aconteceu quando Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos. Aquilo que ele tentou fazer com os seus apoiadores, invadindo o Capitólio, aquilo é a chamada do confronto para que o confronto substituísse o conflito. E no Brasil hoje estamos vivendo isso, exatamente isso também, a maneira Trump. Essas pessoas, muita gente na rua, não aceitando o resultado das eleições, e pessoas próximas ao Palácio do Planalto fazendo o quê? Dizendo o quê? Que incentivando o próprio assassinato na cara dura. Então, estamos em meio a uma Copa do Mundo onde o futebol também é um dos símbolos dessa possibilidade de termos adversários, de entrarmos em conflito, porque os jogadores em campo estão em conflito, estão defendendo os interesses das suas equipes, mas não estão em confronto. Mas até o futebol ele foi atravessado por algumas questões atuais que antigamente não existia. O futebol foi se profissionalizando e alguns aspectos do próprio conflito começaram a virar confronto. Por exemplo, muita gente não gosta de alguns jogadores que são dribladores, inclusive muita gente do meio esportivo, muitos jogadores não têm apreço pelo Neymar, porque acham que o Neymar, ao driblar, ao fazer as suas firulas, está debochando do adversário. Agora eu fico pensando, se hoje em dia aparecesse um Garrincha, que ia, mas não ia, que fazia aquele movimento onde o jogador ia no drible e ele voltava, como o Garrincha seria hoje olhado e observado? Com certeza Garrincha seria intimidado a não fazer, a não realizar aquele tipo de drible, porque aquilo seria considerado deboche. Ou seja, alguns aspectos do conflito no próprio esporte se transformariam em confronto. Por exemplo, há um tempo atrás surgiu no Cruzeiro um garoto chamado Kelson. Acho que era esse mesmo o nome do garoto, Kelson. Acho que era esse mesmo, se eu não me engano. E esse garoto inventou o drible da foca, ou seja, ele colocava a bola na cabeça e evoluía até a cara do gol. Enquanto ele estava fazendo isso na seleção, nas seleções de base do Brasil, aquilo era considerado uma jogada de mestre, de craque. De repente, esse rapaz entra no Campeonato Brasileiro e começa a fazer aquilo aqui. Aí a coisa mudou de figura. Os jogadores não aceitaram. Passaram a não aceitar aquele tipo de jogada. Ou seja, você, de uma certa forma, não pode inventar, criar, porque se você cria, o próprio fato de você criar, às vezes, gera confrontos ao invés de... Bom, ele criou esse tipo de drible. Então eu vou criar o drible do ombro, vou colocar a bola aqui no ombro, eu vou colocar a bola, vou morder a bola e você. Enfim, as pessoas, ao invés de criar situações diferentes, se ficam enfurecidas com a maneira do outro criar. Então, são coisas que aparecem e talvez o marketing esportivo
tenha contribuído muito para isso, né? Muito para isso, ou seja, ao levar um certo drible, o atleta se sente atingido na sua imagem, porque também nessa sociedade que oferece formas diferentes de conflitos, a imagem vale muito. A imagem vale muito. E vale muito mais do que no passado. Inclusive, a imagem hoje de um jogador mediano hoje, ganha muito mais do que ganhava o Pelé e o Garrincha, que são considerados, principalmente o Pelé, o atleta do século, o maior jogador de todos os tempos. Ou seja, um jogador mediano hoje, um começo de carreira, talvez um jogador hoje tenha uma ajuda de custo superior ao salário do Pelé. Então, por essa valorização da imagem do esporte, essa inclusão do esporte nesse mega negócio, porque o futebol, me parece, e eu já ouvi alguns falarem isso, é a maior indústria, né, que há no planeta, né? A indústria do futebol é a indústria da moda, mas a indústria do futebol é muito produtiva. E a imagem do atleta, a imagem do jogador é atrelada a isso. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, um jogador vai fazer 1000 gols. Pelé, por exemplo, ele iria fazer 1000 gols. Qualquer goleiro desconhecido que tomasse o 1000º gol do Pelé ficaria conhecido eternamente, né? É igual o goleiro que tomou o gol 500 do Zico. Eu lembro que ele falou que ficou orgulhoso de ter tomado o gol de número 500 do Zico. Mas, quando o Pelé fez o 1000º gol no Andrada, ele bateu no canto esquerdo do Andrada, o Andrada pulou e quase pegou. O Andrada, ele socava o chão, ele socava o chão. Por quê? Ele não queria ver a sua imagem atrelada a um gol que ele tomou. Porque o Andrada, por mais que ele tenha sido um goleiro fantástico, e o próprio Mazzaropi, que foi o goleiro que ficou mais tempo sem tomar gol, com 1,75 m, do Vasco, né? Ele disse que aprendeu muito com o Andrada, e o Andrada foi campeão brasileiro pelo Vasco em 74. Então o Andrada tem uma certa história para contar. Mas ele não queria. Não queria, porque não queria ficar conhecido como o cara que tomou o 1000º gol do Pelé. Porque essa seria a maior lembrança que as pessoas teriam dele. Um gol que ele tomou. Então ele não queria isso. E ele se esticou todo, mas a bola caprichosamente, o Pelé nem bateu tão bem como ele costumava bater, caprichosamente, né, varou, né, resvalou a trave esquerda do Andrada e Pelé, 1000 gols. Também no 1000º gol do Romário, ninguém queria tomar o 1000º gol. E o Romário já estava com 999 gols. Adversário, o Flamengo no Maracanã, seria o cenário perfeito para o 1000º gol. Aí, num determinado momento, o goleiro era o goleiro Bruno, que, né, infelizmente aconteceu aquele negócio todo com a Elisa Samúdio, ele se afastou do futebol. Mas aí, quase terminando a partida, o Romário recebeu uma bola pela esquerda, entrou na grande área, e quando ele estava quase entrando na pequena área, né, assim, pelo lado esquerdo, ele bateu. Eu já me preparei para gritar gol, que eu sou vascaíno. O goleiro Bruno, caprichosamente, botou o pé na bola e o 1000º gol não saiu contra ele. E veio a sair, se eu não me engano, contra o Sport. Quem tomou o 1000º gol do Pelé, do Romário, foi o Magrão. Então, se há mais uma coisa que o futebol pode nos ensinar, é que é possível haver conflitos sem haver confrontos, né? Isso é possível.
E nessa fase do Brasil, onde nós estamos aí reconstruindo as nossas pontes implodidas pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro implodiu todas as nossas pontes, nós temos agora uma possibilidade de voltarmos a fazer pontes para termos boas relações. Então eu invoco o futebol como símbolo para que nós possamos sempre ter conflitos, e é necessário ter conflitos na democracia. Democracia sem conflito não é democracia, né? Aí é a Igreja Batista, todo mundo pensando a mesma coisa. E olhe lá, nem nas igrejas as pessoas estão pensando tão igual assim. Mas é isso aí. Então, se vou deixar aqui, eu que sou muito mais vascaíno, né? Eu não gosto tanto do futebol, gosto do Vasco, né? E o Vasco acaba me remetendo ao futebol por essa paixão que eu tenho por ele. Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é isso aí. Voltamos numa próxima oportunidade, que o futebol seja esse símbolo da possibilidade de termos conflitos, mas não necessariamente que os conflitos devam nos levar ao confronto. Ok, galera? Vocês são do coração.